Você sabe o que é transmídia? Já ouviu falar desse termo? Ela está presente em nossas vidas muito mais do que imaginamos. Então, bora conferir o que significa transmídia ou narrativa transmídia. Fala pessoal, como vocês estão? Eu sou Júnior Cravador e esse é o meu canal, onde vamos falar de séries, filmes e livros que eu gosto e vocês provavelmente também. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo por aqui, deixa seu like, também comenta, compartilhe com seus amigos e quem quiser me segue lá no Instagram, @juniorcravador. Estou sempre tentando atualizar o pessoal sobre séries, filmes e livros que eu estou vendo no momento. Narrativa transmídia significa basicamente quando diferentes mídias ou meios de comunicação transmitem variados conteúdos de um mesmo assunto para seu público, mas de maneira que estes se complementem. Deste modo, se o consumidor utilizar apenas de uma mídia, vai receber apenas parte do conteúdo, não todo. Os meios juntos fortalecem uns aos outros e complementam a mensagem. E atualmente vemos a transmídia se espalhando por diversos meios, sejam em séries de TV, filmes, livros, na própria internet, rádios. Os exemplos têm se tornado cada vez mais vastos. E hoje eu separei alguns dos quais eu conheço e assisto, consumo. Um clássico exemplo de transmídia seria então o filme da Bruxa de Blair. Acho que todo mundo já ouviu falar ou já assistiu esse filme. E ele ganhou muita força com a questão dessa lenda urbana da Bruxa de Blair, que se tornou tão forte que as pessoas acreditavam realmente que ela tem existido. E isso não foi por pura sorte. Pelo menos um ano antes do lançamento do filme, os produtores se organizaram e a campanha de marketing foi tão forte que eles criaram um site contendo informações tão reais, colocando pistas falsas, mas que pareciam verdadeiras, fazendo também documentários e exibindo na TV para que todo mundo acreditasse que realmente a lenda era verdadeira. Assim, quando o filme saiu, a história só ganhou maior credibilidade. Na Bruxa de Blair, vemos então um perfeito exemplo de transmídia, onde eles utilizaram da história do filme e foram além, puxaram conteúdos extras, jogando esse material para a internet, onde as pessoas iam atrás, procuravam saber mais do conteúdo que não estava presente no filme ou era passado de forma mais superficial, instigando o seu público. Outro exemplo seria então o Conto da Aia, onde eles aproveitaram o conteúdo do livro, abordaram todo esse material na primeira temporada da série de TV. Percebendo o grande sucesso que se tornou essa série, tanto pelo público quanto pela crítica, era óbvio que eles dariam um jeito de expandir. Assim surgiram mais temporadas, já estamos indo para a quarta temporada do Conto da Aia e não temos previsão de um final. Mas o interessante disso é que, a partir da segunda temporada, os criadores tiveram que usar da sua imaginação e assim deram continuidade à história, aumentaram, possibilitando explorar pontos que talvez o livro não tenha explorado tão a fundo e dando ao pessoal, seu público, um gostinho de quero mais e consumindo esse produto. Se você não assistiu ainda o Conto da Aia, eu recomendo. Tá perdendo uma série, ó, incrível. Mais um exemplo bem recente seria então The Witcher. A série foi lançada ano passado, né, pela Netflix, mas seus livros já faziam sucesso há muito tempo. E não só os livros fizeram sucesso, mas também os jogos. The Witcher ficou muito conhecida pelos seus jogos de computador, jogos de videogame, e a história não era a mesma. É claro, eles aproveitaram os personagens criados na obra literária e expandiram para o jogo, surgindo novas situações, novos perigos, novos enredos e fazendo também com que esse mundo se expandisse. Quando falamos de transmídia, não podemos confundir com cross-mídia, que seria basicamente essa adaptação do livro para o filme ou para uma série. É o mesmo conteúdo, só que transmitido em mídias diferentes. A transmídia também pode se dividir em algumas categorias, como a transmídia de aprofundamento, que seria nada mais do que uma derivação da narrativa principal em que você tem um aprofundamento de um determinado assunto.
que foi explorado de forma talvez superficial na sua linha principal. Um grande exemplo seria aqui Harry Potter. Na verdade, quando falamos de transmídia, não tem como deixar de citar Harry Potter e o seu mundo fantástico que explodiu em tantos meios diferentes de comunicação, tantas mídias variadas. E quando falamos de transmídia de aprofundamento, quadribol através dos séculos seria um ótimo exemplo. Apesar de termos uma explicação tanto nos livros quanto nos filmes derivados desses livros sobre o jogo que os bruxos praticam, ao trazer essa nova obra focada apenas nas regras do jogo, podemos então expandir nossa visão sobre esse mundo. O quadribol através dos séculos complementa a série Harry Potter, se aprofunda no assunto do quadribol. E para quem é fã, é um prato cheio. E falando em Harry Potter, não só livros que complementaram a série, tivemos também peças de teatro, que surgiu recentemente. Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, para quem assistiu ou leu, como eu, devem perceber que não foi muito bom. Só acabou com a imagem de Harry, sério. E também temos o Pottermore, onde a própria autora publica, volta e meia, histórias sobre os personagens, tanto sobre o seu passado, quanto o que aconteceu com eles após o 7º livro, nos informando sobre esse enredo, sobre esse mundo, muito além dos livros ou dos filmes. Mais um exemplo de narrativa transmídia de aprofundamento seria então o Hobbit. Para quem leu o livro e assistiu a trilogia lançada entre 2012 e 2014, percebeu que tivemos um grande aprofundamento com relação à história em si. O diretor Peter Jackson, que já tinha feito O Senhor dos Anéis, ao decidir criar então essa adaptação do Hobbit para o cinema, ele ampliou a história em diversos pontos. Principalmente é visível quando falamos do necromante. No livro fica muito no ar o que aconteceu, o que o Gandalf fez enquanto ele saiu, deixou o grupo. E no filme, então, o Peter Jackson decidiu contar todo esse enredo, passo a passo do que o Gandalf fez, como surgiu toda essa história do necromante, se aprofundando muito mais nessa temática. Ao meu ver, foi o maior acerto eles fazerem isso. Ficou um ponto muito interessante, explicou coisas que no livro eram só suposições, e apesar de ser a visão do Peter Jackson e não do Tolkien, podemos comprar facilmente essa ideia. Tem uma galera que fala mal da adaptação do Hobbit, mas eu adoro. Eu acho os filmes do Hobbit melhor do que o do Senhor dos Anéis. Mas eu prefiro os livros do Senhor dos Anéis do que o filme do Hobbit. Eu acho que os filmes do Hobbit ficaram melhor que o livro, nesse caso. Certeza que vai ter uma galera que vai me crucificar por esse comentário, né? Deixe aí nos comentários se você também achou isso. Quem me apoia. E mais um exemplo, então, em que no livro só temos um breve comentário ou é tratado de forma superficial, deixando subentender que acontece alguma coisa, podemos falar então da série Game of Thrones. E, para quem leu esse tijolo aqui, cara, isso aqui pesa. Não sei se vocês se recordam, mas no episódio 8 da 5ª temporada, o Jon Snow vai até uma comunidade dos selvagens para tentar alertar eles e trazer até a muralha, mas eles são cercados pelos caminhantes brancos. E temos o primeiro encontro, então, do Jon Snow com o Rei da Noite. E nos livros acaba que não temos nada disso. O Jon não vai até lá, ele não encontra o Rei da Noite, e até mesmo o Rei da Noite não está aqui nos livros. Eles criaram esse personagem para o seriado de TV. E foi, nossa, um acerto, porque na 5ª temporada acho que esse foi o melhor episódio. Você fica tenso, foi uma surpresa tanto para quem já tinha lido os livros, não esperava aquele encontro, aquela cena, todo aquele clima sombrio. Então eles pegaram algum ponto pequeno ali da história só citado no livro e criaram todo um enredo maior para a série TV, complementando. E o último exemplo, então, a história de transmídia de aprofundamento seria de Supernatural.
para quem assistiu a série, sempre ouviu falar do Diário de John Winchester. E, obviamente, eles não perderam tempo e lançaram no formato de livro. E aqui é possível vermos mais detalhes sobre as criaturas, os rituais que eles fazem. E na série é só comentado, então seria um conteúdo para quem é fã, quem tem mais interesse, se aprofundar no tema. Outra categoria de transmídia seria a transmídia de introdução. E nesse modelo, uma nova narrativa surge paralela à narrativa principal, precedendo eventos ou explicando a origem de acontecimentos ou de personagens dessa história da linha principal, não afetando de forma significativa a compreensão daquela pessoa que só consome a narrativa principal. Seria um complemento. E um bom exemplo, então, seria The Walking Dead. Todo mundo já ouviu falar dessa série, não é mesmo? Ela foi baseada em HQs e assim se tornou um seriado de TV, mas ela também traz esses livros que são baseados na história do governador, na sua origem, seu passado, antes de encontrar os personagens lá no seriado de TV. Outra série também seria Diários do Vampiro, em que além da série de TV, eles acabaram lançando esses volumes aqui, contando o passado dos irmãos Salvatore. E eles repetiram isso na série The Originals, onde eles contam um pouquinho do passado dos irmãos Klaus, Rebecca e Elijah. Na verdade, a série Diários do Vampiro também sempre se aproveitou muito da transmídia. E que a série foi originada a partir desses livros aqui, Diários do Vampiro, mas quando chegou no seriado de TV, a história só pegou realmente a base, o nome dos personagens e modificou muita coisa, contando novas histórias, se aprofundando na mitologia dos vampiros e outras criaturas. Surgindo assim um spin-off também, que seria o The Originals, que eu acho melhor do que a série. Abandonei Diários do Vampiro, mas The Originals incrível, tirando o finalzinho da série, que foi... Mais um exemplo seria essa obra clássica, né? Psicose. Tanto o livro quanto o filme, que seria uma adaptação direta, né? Uma cross-mídia do livro, fizeram muito sucesso. E, percebendo esse grande sucesso, eles trouxeram a série Bates Motel, que foi planejada para 5 temporadas, também foi muito elogiada, tanto pela crítica, quanto teve um grande público de fãs. E a série, ao invés de só adaptar então o conteúdo do livro ou do filme, ela puxou o passado do Norman Bates antes dele chegar ao ponto que temos em Psicose. Assim vamos conhecendo a construção do personagem com mais calma e somente na 5ª e última temporada da série é que temos essa história aqui, o enredo de Psicose. Mas eles também deram uma alterada, o que ficou muito legal, porque quem já tinha lido o livro, assistido o filme, não esperava aquela reviravolta no enredo. Então foi um grande acerto. A transmídia está presente em inúmeras séries que a gente conhece, seja lá no universo compartilhado da DC, que uniram tanto séries de TV quanto os filmes, as histórias dos quadrinhos, ou da própria Marvel com as suas diversas fases de filmes que ligavam um ao outro, ou Invocaverso, né, da Invocação do Mal, que se originaram a partir desses arquivos do Ed, da Lorraine e Erin, e a ideia foi se expandindo, e hoje temos diversos filmes tratando de diferentes conteúdos sobrenaturais, mas que se ligam de alguma forma, tornando o Invocaverso um dos melhores e mais conhecidos filmes do gênero terror. Então a transmídia é uma ferramenta muito utilizada para atrair públicos de diferentes mídias para um determinado meio, e até bom, no meu ponto de vista, eles fazerem isso, porque quando a gente se interessa por uma série, seja você lê um livro, então quando sai o filme você corre ver esse filme, ou seriado de TV, ou você assiste um seriado e quer saber mais sobre o livro, e se você não lê muito, você acaba começando uma leitura. Então temos sempre esses benefícios de obter maior conteúdo de um determinado assunto, como também nos obrigamos a transitar de uma mídia para outra. E obviamente, além deles ampliarem o conteúdo da série,
possibilitarem essa transição entre as mídias, também acabam lucrando muito mais, não é mesmo? Bom, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Gostaria de trazer mais assuntos como este para o canal. Se vocês tiverem dicas, podem deixar aqui nos comentários. Se gostaram do vídeo, deixem seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. Me sigam lá também no Instagram, Junior Crovador. Para quem ainda não foi lá, dá uma olhadinha. Estou postando sempre séries, filmes e livros. Vamos conversar. Até a próxima, se cuidem.